Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao 9. Filipenses capítulo 4, de 6 a 9. Filipenses capítulo 4, leremos do 6 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticais, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez? Deus, rogamos-te que esta paz prometida na Tua palavra seja a paz presente em nosso coração. E que o Senhor, o Deus da paz, esteja sempre conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, faça isso, ó Deus, por meio do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Em nome de Teu Filho oramos, amém. Há uma frase, não é? Uma oração de um teólogo norte-americano chamado Reinhold Niebuhr. Diz assim a frase: concede-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Eu creio que esta oração é uma oração muito sensata. Este Senhor, ele pede a Deus serenidade. Serenidade é um estado de espírito, de alma, é uma emoção desenvolvida, uma tranquilidade de alma. E ele pede essa serenidade para saber distinguir quando ele pode fazer alguma coisa, quando não. Quando ele não pode, que Deus dê paz para ele aceitar o que ele não pode fazer. Muitos de nós temos muitas dificuldades, muitas angústias, com coisas que nós não podemos modificar e queremos que sejam modificadas. Esse Senhor, de maneira muito sábia, ele pede a Deus: Senhor, me ajude a aceitar as coisas que eu não consigo mexer. Porque tem coisas que não dependem de nós, que estão além do nosso alcance, que não pertencem à nossa responsabilidade. E, portanto, o que nos cabe é tranquilidade em aceitá-las. Entretanto, há determinadas coisas que estão dentro da nossa responsabilidade. E na maioria das vezes, aquelas que nos cabem, nós também não gostamos muito de modificar. As nossas responsabilidades, por vezes, quando temos que confrontar alguém, ou quando temos que resolver uma situação, sobretudo aquelas que nós devemos, porque é nossa responsabilidade, a gente tem medo, ansiedade e angústia quando as enfrentamos frente a frente. Neste sentido, então, a oração dele faz todo sentido. Senhor, dá-nos a serenidade necessária para aceitar o que não podemos modificar, mas também coragem para mexer naquilo que é da nossa responsabilidade fazer. Mas também, Senhor, só coragem e serenidade não é suficiente. Nós precisamos também de sabedoria para distinguir quando é da nossa responsabilidade e quando não.
Essa carta que nós lemos do apóstolo Paulo, a carta à igreja de Filipos, foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E em Roma ele recebe uma visita de um servo do Senhor, Epáfras. E este servo, Epáfras, membro da igreja de Filipos, foi até Roma com uma única finalidade. Ele foi entregar a Paulo uma oferta missionária, para que enquanto preso, Paulo pudesse ter um mínimo de condições necessárias para continuar sobrevivendo em Roma. Veja que a prática de ofertar em missões já é comum ao Novo Testamento. E diz o texto bíblico então que essa carta foi escrita por Paulo. No momento em que ele recebe a oferta, ele resolve fazer uma carta de agradecimento à igreja. E assim nasceu a carta de Filipenses. Paulo escrevendo para que Epáfras entregasse à igreja uma palavra de gratidão. E à medida que Paulo e Epáfras conversavam, Paulo toma conhecimento de alguns problemas da igreja. Um dos problemas é a angústia por viver ansioso. Aquela igreja, meus irmãos, estava enfrentando tempos difíceis que lhes tiravam a paz. Tempos de angústia, de perseguição, de medo, de morte. Era uma igreja que sofria, mas não sofria apenas porque eles eram perseguidos. Ao longo de toda a história, todos os irmãos, servos de Deus, passaram por problemas, lutavam com as suas doenças, com as suas enfermidades. As pessoas tinham problema com relação à dor, a serem contrariados, dificuldades de relacionamentos uns com os outros. E Paulo, sabendo destes problemas que tirava a paz da igreja, resolve escrever essa carta para ensiná-los a buscar a paz. Como nós cristãos podemos buscar paz? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo procura responder. Porque a busca pela paz, tanto daqueles irmãos quanto para nós, é constante. Todos nós buscamos a paz todos os dias. Todos nós desejamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sem aquelas preocupações, sem aquelas dificuldades com o amanhã, com coisas que a gente vai pensar somente daqui a um mês, com lutas que a gente não consegue resolver. Neste sentido, a busca por viver em paz, ou como vencer a ansiedade, como obter descanso em meio a um mundo cheio de sofrimento, de dor e de contrariedade, é a pergunta e a dificuldade que aqueles irmãos tinham, e a mesma inclusive que todos nós temos. Por isso, nesta manhã, eu quero pensar com os irmãos acerca do seguinte tema: aprendendo a cultivar a paz e a frutificar serenidade. O apóstolo Paulo nos ensina, nesta manhã, está claro, não é? Eu prefiro a luz acesa, mas eu vou apagar essas primeiras só para ficar mais visível aos irmãos os slides. Aprendendo a cultivar a paz e a frutificar serenidade. Veja você como o apóstolo Paulo nos ensina a desenvolver paz no nosso coração. Em primeiro lugar, ele diz no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ação de graça. Primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina, para que nós aprendamos a cultivar a paz e a desenvolver serenidade, é que nós precisamos desenvolver o hábito, a disciplina de oração. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo: não andeis ansiosos. Biblicamente falando, ansiedade não é um pecado. Ninguém peca por ter no coração ansiedade. A gente peca por viver ansioso. É diferente. Existe um nível de ansiedade que todo ser humano tem, e que nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Agora, o viver ansioso é um problema, é um pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo que existe um tipo de ansiedade que é causada, sim, por falta de confiança em Deus.
Mas preste atenção no que eu vou dizer. Há um tipo de ansiedade que é resultado de problemas físicos, da nossa constituição. Quando a ansiedade é uma ansiedade causada por problemas físicos, da nossa mente, do nosso cérebro, por falta de determinados elementos químicos no nosso corpo, nós obrigatoriamente precisamos de um médico. Precisamos tomar alguns medicamentos para cuidar da parte médica com relação à nossa ansiedade. Mas não é desse tipo de ansiedade que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está falando da ansiedade física, mas ele está claramente nos ensinando acerca daquela ansiedade que é fruto dos nossos problemas espirituais, fruto da nossa falta de relacionamento com Deus. Aquele tipo de ansiedade que é a falta de confiança em Deus, falta de descansar em Deus. É por isso que ele diz, não andeis ansiosos. Por isso, o cristão que naturalmente vive ansioso todos os dias, preocupado, ansioso com o que eu vou pagar amanhã, com as coisas que eu farei, com as dificuldades que nós temos, e isso se torna uma constância na nossa vida. Neste momento, eu vivo ansioso e contrario a orientação do apóstolo Paulo. E perceba bem uma coisa, viver ansioso não é ruim só para você. Viver ansioso é ruim para quem está ao seu lado também. É muito ruim caminhar ao lado de alguém que vive ansioso, porque essa pessoa fica irritadiça, de pavio curto, estoura com facilidade, e aí vai machucando as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que vivem abatidas, que são ignorantes com o outro, que tomam decisões precipitadas. E nessas decisões vai trazendo sofrimento para ele próprio e para as pessoas que estão à nossa volta. É por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos. E o versículo 6 ainda vai continuar. Não andeis ansiosos de quê? De coisa alguma. Certamente o apóstolo Paulo tinha na cabeça alguns irmãos que diriam assim, mas Paulo, você não conhece o meu problema. O meu problema é difícil demais. Não tem como resolvê-lo, Paulo. Eu não consigo lidar com isso. Ele é grave, ele é diferente dos demais problemas, dos outros irmãos que sofrem. O meu é muito mais grave. E o apóstolo Paulo está dizendo, todos os problemas nossos são graves, grandiosos aos nossos olhos. Todas as nossas dificuldades são grandes dificuldades. Precisam da nossa maturidade para serem tratados. Nós precisamos desenvolver isso em nós, porque não há nada que justifique um cristão de viver ansioso. Mas repito bem, quando essa ansiedade é fruto da nossa falta de confiança, e não aquela ansiedade crônica que precisa ser trabalhada num consultório médico. Então a pergunta vem, como é que nós podemos lidar com as nossas ansiedades? Qual é a primeira coisa que a Bíblia diz que nós precisamos fazer para lidar com a ansiedade? Final do versículo 6, início do versículo 7 diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. Primeira coisa que ele diz, peça a Deus, está com problema, tem dificuldade de lidar com as suas coisas, dobre o joelho, ore a Deus. Coloque sua angústia diante de Deus. Súplica é isso, petição é isso. É você colocar diante de Deus o que lhe tira a paz. Senhor, está muito difícil, me ajuda. Peça, oração de petição é nesse sentido de pedido. Mas não é só petição, é súplica, é literalmente derramar a alma diante de Deus. É aquele momento em que você está tão envolvido que até chorar você chora, se for necessário você grita, você põe para fora seus sentimentos, mas você diz a Deus. Oração, súplica, petição e ação de graça, ações de graças ele diz. Sabe o que significa isso? É no final da sua oração, você já até agradece a Deus. Não porque você já recebeu
a resolução do seu problema. Na maioria das vezes você vai terminar de orar e o seu problema vai continuar lá onde está. Ele não se resolve só porque você orou. Não funciona assim. A oração não tem a intenção primária de resolver coisas, embora Deus ouça as nossas orações e trabalhe em nosso favor. Mas a oração começa desenvolvendo o seu próprio coração, o seu próprio relacionamento com Deus, a sua angústia, principalmente. É certo que Deus usa das nossas orações para também interferir milagrosamente, por vezes, em nossa relação do dia a dia. Mas a oração vai trabalhar o nosso interior. Boa parte, meus irmãos, da nossa ansiedade é fruto da ausência das nossas orações. Eu recebo muitos irmãos que dizem: pastor, eu não tenho com quem conversar. Nós sempre temos com quem conversar. Nós temos um Pai que todos os dias ouve aquilo que nós falamos. Nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento. E isso não se faz da noite para o dia. Por isso que eu sugiro aos irmãos bons livros. Um deles, Celebração da Disciplina. Richard Foster. Um livro que vai nos ensinar a orar. Oração é tão comum a todos nós que às vezes a gente acha que a gente simplesmente precisa dizer. Não, nós precisamos aprender a orar. Não é assim, simplesmente falando. Há jeitos de fazer, formas. E no momento em que eu aprendo, por exemplo, lendo bons livros, diz o versículo 7, que a paz de Deus, esta paz que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Paz de Deus, nós explicamos já algumas vezes aqui, é diferente da nossa paz com Deus. A paz com Deus eu não preciso fazer nada para obtê-la. Jesus já fez por mim, no momento em que Ele morreu naquela cruz, Ele garantiu paz com Deus. Paz com Deus é o pagamento de todas as nossas dívidas com Deus. Eu tenho paz com Deus, você tem paz com Deus, no momento em que Cristo toma o nosso coração. Mas a paz de Deus é um sentimento. A paz de Deus é uma emoção saudável, que só é desenvolvida em nós, aquela emoção de sentir bem, de tranquilidade no coração, quando a gente pratica as disciplinas espirituais. Esta paz de Deus, diz o texto, guardará o vosso coração. Sabe o que é guardar aqui no texto bíblico? Guardar é um verbo militar, que significa, sabe aquela sentinela que fica à porta, com a lança na mão, que ficava diante da presença dos reis, uma sentinela desse lado, a outra sentinela desse lado, e quando alguém procurava entrar, elas abaixavam a lança, cruzavam a lança, e não permitia que ninguém entrasse, a não ser que quem está lá dentro permita. Na época era o rei. Guardará significa isso. A paz de Deus funciona como algo que nos protege contra toda ansiedade que procura entrar no nosso coração. Mas para eu receber dessa paz de Deus, eu preciso aprender, em primeiro lugar, a orar. Você deseja essa paz? Desenvolva o hábito de orar. É suficiente? Não. A Bíblia diz mais. Segunda coisa que o texto bíblico nos ensina, lá no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer desenvolver paz no seu coração? Medite no que é correto diariamente. Muitos de nós vivem ansiosos porque colocam porcaria dentro da cabeça. Pensam no que não devem. Eu atendi outro dia um jovem que disse assim: Luiz, eu fui dormir ontem 3:30 da manhã, não consegui dormir. Mas por quê? Angústia, o coração acelerado. E comecei a conversar com ele. Depois de um tanto de hora aí que passou,
ele me mencionou, né, o hábito que ele tem antes de dormir. Ele assiste aqueles noticiários policiais que mostram as pessoas mortas, né, coisas jogadas, e aí ele vai ouvindo aquilo a noite inteira. Esses noticiários, nós temos que saber das notícias, é evidente, não estou discordando disso. Aí ele pegava vídeo de WhatsApp que compartilhava gente se decapitando, sendo decapitada de outros lugares. Era só morte. Pensamento sendo alimentado com coisa que não deve. Tem gente que fica aí gastando tempo de novela, assistindo novela, vendo aquelas traições uma atrás da outra, filme com muita morte, pornografia. Aí chega a noite, você acha que você vai dormir? Vai não. Não tem jeito. Porque se você deseja obter paz, meus irmãos, o que deve ocupar a vossa mente? O que é puro, o que é verdadeiro, o que é respeitável. Se algum louvor existe, se é de boa fama, o que é amável. Em outras palavras, nossas emoções governam nossas ações. Se eu alimento a minha mente com coisa que não presta, o meu sentimento, naturalmente, vai ser ruim. Por exemplo, se eu parar para pensar numa pessoa que eu amei muito no passado, e essa pessoa já tenha falecido, é provável que o sentimento de nostalgia toma conta do nosso coração, saudade, não é? Por quê? Porque o meu pensamento vai gerar em mim os meus sentimentos. Se eu começo a pensar nas dívidas que eu tenho que pagar amanhã, nos boletos que vão vencer daqui uma semana, nas dificuldades que eu vou ter daqui 30 dias, do dinheiro que eu não tenho para pagá-las, se eu começo a pensar na doença que vai me matar daqui uma semana, meu Deus do céu, eu vou entrar no desespero, não é? Porque os meus pensamentos governam as minhas. O texto bíblico nos ensina, portanto, a encher o nosso pensamento, não é autoajuda não, de coisas boas, não é nesse sentido de autoajuda, mas é no sentido de promessas de Deus, palavra de Deus. Ouça Deus, ocupe sua mente com boas pregações, com tanto YouTube agora, tanto vídeo bom, ouça bons pregadores, leia mais a palavra de Deus, leia bons livros, boa literatura, não precisa ser só literatura crente, existem muitos bons livros fora dos cristãos também, mas eu preciso ter filtro, para colocar aquilo que é bom de lado, e aquilo que não presta de outro. Mas se eu quiser ter paz, meus irmãos, em primeiro lugar eu preciso aprender a orar mais. E em segundo lugar, eu preciso ocupar a minha mente com coisas proveitosas. Por isso, para aprender a cultivar a paz e a frutificar a serenidade, eu preciso desenvolver em primeiro lugar o hábito de orar. Em segundo lugar, meditar naquilo que é correto. E por fim, diz o texto bíblico, o versículo 9, conclui o texto dizendo, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso faz o quê? Praticai, é uma ordem, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu preciso aprender a praticar o que eu aprendo na palavra de Deus. Se eu aprender a praticar, pode acender as luzes para mim agora, por favor, Anderson? Isso. Se eu aprender a praticar, só para vocês não dormirem, viu? Senão vocês vão dormir aí, eu estou aqui falando muito. Mas estou concluindo. Se eu não aprender a praticar aquilo que eu faço, que eu penso, que eu sinto, eu não vou ter paz. Mas observem bem o texto. Como é que termina o nosso texto? O Deus da paz, está com o texto aberto aí? O versículo 9, finalzinho do capítulo 4, diz, o Deus da paz será convosco. O texto nosso começa dizendo, diante de Deus, e a paz de Deus. O texto começa com a paz de Deus, e ele termina com o Deus da paz, nos ensinando o seguinte, nós precisamos, como Paulo, aprender, receber dos nossos mentores e praticar aquilo que Deus nos ensina. Se eu oro
se eu encho a minha cabeça e o meu coração com coisas proveitosas à vontade de Deus. O último passo, segundo esse texto, para eu desenvolver paz no meu coração, é praticar. E essa paz desenvolvida não é aquela paz humana, é uma paz sobrenatural, que nos é dada com coisas naturais. Veja, a paz vem do alto, mas a oração é uma coisa que todos nós podemos fazer. A meditação é uma coisa natural, todos nós podemos fazer. E a prática da palavra é uma coisa natural que todos nós devemos fazer. Muitos de nós vivemos angustiados porque nós não temos coragem de ir pedir perdão para quem está machucado conosco. E a ausência da obediência nos tira a paz. Muitos de nós sabem que deveriam não somente pedir perdão, mas praticar outras coisas, esquecer determinadas atitudes. Mas quando eu digo esquecer, não é tirar da memória, isso não é impossível para nós. Mas não cobrar mais. Pedir a Deus, Deus, o que eu sofri na mão daquele indivíduo é muito difícil. Toda vez que eu lembro disso, eu sofro. Mas eu peço ao Senhor, Deus, me ajude a perdoar, a não mais cobrá-lo, e me ajude a ir diante dele, dizer o que eu sinto e dizer, eu lhe perdoo. Ou o contrário, eu preciso do seu perdão. Nós sabemos que precisamos, mas não fazemos. Muitos de nós são muito orgulhosos. Briga com alguém, a Bíblia diz, se apanhou numa face, vira outra. Mas a gente sai bravo dizendo, quem é ele para pensar e fazer isso comigo? E nós saímos bravos, nervosos, e não praticamos a dar a segunda face. Amar sua esposa, submeter-se ao marido, ser obediente aos pais. Quantas das nossas relações são difíceis, porque filhos não obedecem os pais. A Bíblia está cheia dessas orientações. E quando nós desobedecemos, a paz de Deus nos deixa, porque nós entristecemos o Espírito Santo, e no momento em que nós entristecemos o Espírito, nós não temos paz conosco. O próprio Espírito fica ali na nossa mente dizendo, muda de atitude, faça diferente. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir esse texto, dizendo, você deseja ter paz? Envolva seu tempo, gaste tempo, orando a Deus. Aprenda a orar, aprenda a ler bons livros sobre oração, sobre as disciplinas espirituais. Receba procure este livro que eu estou dizendo, A Celebração da Disciplina, Richard Foster. Vai estar na gravação, você pode observar depois se você precisar anotar. Eu me disponho também a ver quem pode adquirir, não sei, mas leia bons livros. Coloque na sua mente bons pensamentos, pensamentos vindos da palavra de Deus, e pratique esta palavra, e a paz de Deus guardará o seu e o meu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.